Meus amigos, mais uma prévia da NFL para 2022. Então a gente tem mais duas divisões apenas, a AFC Sul e a NFC Sul. As duas vão sair nessa semana. E aí semana que vem tem NFL, meus amigos. Semana que vem tem Bills e Rams para abrir a temporada. E domingueira tem muito jogo. 11h25 da noite na Rede TV tem NFL. A gente vai ter um jogo compacto lá, um condensado para você ver só o que rolou de mais legal no jogo. E eu conto com vocês porque isso é muito bacana. E segunda-feira um programa especial de NFL. Você não pode perder essas coisas, cara. É muito conteúdo legal que a gente tá fazendo, tá bom? Antes disso, quero deixar um recado aqui pra vocês da loja parceira do Golim Sports, a Urlacher Shop. Começando a temporada e você quer comprar o manto do seu time do coração pra assistir, vai lá na Urlacher Shop. Golim, já tenho camisa, ou as camisas realmente, elas são caras, não quero. Eu quero camiseta, chinelo, capacete, equipamento, eu quero jogar futebol americano. Tem tudo na Urlacher Shop. Link na descrição, eu tenho certeza que você vai gostar. Gretão, roda a vinheta pra gente falar sobre a AFC Sul, Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars, Houston Texans e Indianapolis Colts. Vamos! Go, baby! You're great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos começar falando de Tennessee Titans, que lideraram a divisão no ano passado, 12 vitórias e 5 derrotas, foram para os playoffs e logo na primeira rodada contra os Bengals no divisional, perderam. Os Bengals eventualmente foram para o Super Bowl ganhando até dos Chiefs e perderam para os Rams, que foram os campeões. A comissão técnica dos Titans, com essa temporada muito bem sucedida, se mantém. Então é Mike Vrabel, o técnico principal desde 2018, e o coordenador ofensivo e defensivo são os mesmos que começaram e estrearam no ano passado. Todd Downing, o coordenador ofensivo, e Shane Bowen, o coordenador defensivo. A off-season dos Titans foi tranquila, discreta, não perderam tanta gente assim, mas perderam gente importante. Então aqui os principais destaques. O running back Donta Foreman foi para os Panthers. O wide receiver A.J. Brown foi para os Eagles. Essa doeu. O wide receiver Julio Jones foi para os Bucks receber passe do Tom Brady. O tight end Anthony Firkser foi para os Falcons. Dois caras de linha ofensiva, o guard David Quessenberry foi para os Bills e o Roger Saffold guard também foi para os Bills. Dois linebackers, Jayon Brown foi para os Raiders e Rashawn Evans foi para os Falcons. O wide receiver Robert Woods veio dos Rams, agora os jogadores trazidos, né, para suprir essa perda aí de dois wide receivers importantes. O Robert Woods, um baita de um wide receiver. Tight end Austin Hooper veio lá dos Browns e o guard Jamarco Jones veio dos Seahawks. Eu não acho o Jamarco Jones ruim, mas quando é um cara de linha ofensiva que vem do Seahawks, que é um time que há muitos anos tem uma linha ofensiva ruim, a gente fica um pouco preocupado. No draft, os Titans tiveram escolhas desde a primeira rodada, em que pegaram Treylon Burks na escolha 18, e aí envolveu essa troca com os Eagles, com o A.J. Brown. Perder A.J. Brown para pegar Treylon Burks parece uma perda, mas também o Treylon Burks é um cara muito interessante que eu tô muito curioso para ver, e com Robert Woods é um bom grupo de recebedores. Na segunda rodada pegaram o cornerback Roger McCreary, na terceira rodada pegaram o tackle Nicolas Petit-Frere, e na terceira rodada também, eu geralmente destaco apenas as três primeiras escolhas, mas também na terceira rodada pegaram o quarterback Malik Willis, que fez uma baita pré-temporada e que não deve ser titular tão cedo, mas é um cara pra ficar de olho que tem um teto muito, muito alto. Além disso, pegaram um tight end, um wide receiver, um running back, um safety e um linebacker nas próximas rodadas. Vamos pressupor, analisar quais são então os titulares dos Titans. Ryan Tannehill é o quarterback titular. Ele é limitado, a gente sabe o teto dele, mas ao mesmo tempo ele é um cara consistente que entrega o que precisa e ele vai ficar aí até que o Malik Willis esteja pronto, aparentemente. Derrick Henry, running back, quando saudável, um dos melhores da liga, se não for o melhor running back da liga, mas tem que se manter saudável e tem que se manter carregando o piano. Ele é o cara que carrega o piano desse ataque. Wide receivers, os dois novos, Robert Woods de um lado, Treylon Burks do outro, e ainda tem o Nick Westbrook e Kine, né, que vai ser esse terceiro wide receiver aí. Austin Hooper já chega para ser o tight end titular. A linha ofensiva é uma linha que eu gosto, apesar de ter alguns problemas. Taylor Lewan é o tackle do lado esquerdo, Aaron Brewer, o guard do lado esquerdo, Ben Jones é o center, Nate Davis é o guard do lado direito e Dylan Raduns é o tackle do lado direito. Na defesa, a gente tem um front seven 3-4, né? 3 na linha defensiva e 4 linebackers. Denico Autry, Tiair Tart e Jeffrey Simmons são essa linha defensiva bem forte. E os linebackers que também são interessantes, Bud Dupree, David Long Jr., Zach Cunningham e Harold Landry. É uma defesa que eu gosto bastante e que funciona, cara.
Cornerbacks Caleb Farley e Christian Fulton. É um grupo que precisa ser melhor, mas é um grupo interessante. Safeties Kevin Byard e Amani Hooker, que eu também gosto bastante. Então é uma defesa interessante. O time dos Titans, cara, eu já acho que vai cair de produção todo ano, mas eles sempre provam que eu tô errado. Esse ano eu vou chutar de novo. Eu acho que os Titans não são os ganhadores da divisão. Eu acho que os Colts ganham essa divisão esse ano, mas ainda é um time forte que sempre prova que eu tô errado. O kicker é o Randy Bullock e o punter cortaram o Brett Kern, cara. Eu tava com ele no roteiro aqui como o punter titular, mas ele foi cortado nessa última semana que a gente tem aí, que os times têm que cortar para 53 jogadores. O Brett Kern pra mim era óbvio, já que ele foi 3 vezes punter do Pro Bowl, mas eles liberaram ele, e aí quem ganha o duelo de punter no time dos Titans provavelmente é o Ryan Stonehouse, que foi undrafted, né, que é um cara muito, muito bom mesmo. Agenda da AFC Sul. Todos os times da AFC Sul enfrentam os times da NFC Leste, Cowboys, Washington Commanders, Giants e Eagles, e enfrentam os times da AFC West, que ninguém quer enfrentar. Raiders, Chargers, Chiefs e Broncos. Além disso, cada time da AFC Sul enfrenta um representante de outras divisões. No caso dos Titans, esses 3 times que faltam para compor a tabela são Bills, Packers e Bengals. Ai! Esse calendário da AFC Sul tá pesadíssimo, cara. A NFC Leste ela fica se degladiando, mas tem bons times. A AFC West é provavelmente a melhor divisão da liga. E os Titans, especificamente, pegam Bills, Packers e Bengals. Então, difícil pros Titans e é por isso que eles caem um pouquinho. Houston Texans. É complicado. É o pior time da divisão, pelo menos eu acredito, tá? Porque eu acho que os Jaguars vão melhorar um pouquinho. Mas no ano passado, o 4 vitórias e 13 derrotas garantiu pros Texans o 3º lugar da divisão e não a lanterna. Mesmo assim, eles não foram pros playoffs, é claro. Então, a comissão técnica dos Texans ela é toda nova. O Lovie Smith assume como técnico principal depois da saída do David Culley. Ele era coordenador defensivo e ele assume. Golim, esse é o caminho natural. Os caras que são bons coordenadores viram técnico. Mas o Lovie Smith, ele é um cara que já tá há muito tempo na liga, já jogou Super Bowl quando ele foi técnico principal pelos Bears, e a gente já sabe o teto do cara. Eu acho que poderia ter pego algum dos novos técnicos jovens que estão aparecendo na liga. Vamos ver. Coordenador ofensivo, Pep Hamilton. Estreando, né? Ele era técnico de passe, de jogo aéreo e técnico de quarterbacks do time. Ele vai para coordenador ofensivo e os Texans não estão indo com coordenador defensivo de fato, um posto de coordenador defensivo, que é uma coisa que alguns times fazem na liga. Mudanças importantes pro Houston Texans. Primeiro falar dos jogadores perdidos, claro, Deshaun Watson, né? O quarterback que é um baita jogador em campo, 1 milhão de polêmicas fora de assédio sexual por parte de 23 massagistas que processaram ele. Deshaun Watson tá suspenso da liga por 11 jogos e foi pros Browns, não é titular dos Texans. Além disso, Tyrod Taylor, que também era quarterback dos Texans, foi lá pros Giants. Perderam o running back David Johnson, perderam o wide receiver Daniel Amendola, que se aposentou. Perderam o wide receiver Dayshaun Hamilton. Perderam o tight end Jordan Atkins, que foi para os Giants. Perderam o tackle Marcus Cannon. Perderam o cornerback Terrence Mitchell, que foi para os Patriots. Perderam o safety Justin Reed, que foi para os Chiefs. São bons jogadores aqui. A maioria deles são bons jogadores. Quem que eles trouxeram para tentar suprir isso aí? Running back Marlon Mack dos Colts. Eu gosto muito do Marlon Mack, apesar de o ano passado ele ter caído de produção. Trouxeram o guard A.J. Cann dos Jaguars. Trouxeram 3 defensive ends. Mario Edson dos Bills, Rasheem Green dos Seahawks e Jerry Hughes dos Bills. Gosto desses jogadores. Linebacker, Blake Cashman veio dos Giants. Defensive end, Ogbo Okoronkwo veio dos Rams. É um cara que eu gosto também. Cornerback, Steven Nelson dos Eagles. Lembrando que eu destaco só alguns dos principais aqui. Os Texans tiveram 2 escolhas de primeira rodada no draft. A primeira delas foi na 3ª escolha geral, em que eles pegaram o cornerback Derek Stingley Jr., que já vem como titular e que é um cara muito forte, apesar de estar se recuperando de lesão. Na escolha 15, pegaram um guard Kenyon Green, que vem também para ser titular absoluto, né? Na verdade, cara, interessante, eu coloquei o A.J. Cann aqui como guard, né, principal, e o Justin McCray. A gente já vai pros titulares, é só um preâmbulo. Mas o Kenyon Gray eu imagino que se torna titular eventualmente. Pegaram o safety Jalen Pitre na 2ª rodada. Pegaram o wide receiver John Metchie na 2ª rodada, um cara que eu gosto muito e que foi diagnosticado com leucemia e vai ficar se tratando por esse ano. É claro, esperamos que ele melhore para poder jogar rápido, né? Na 3ª rodada
rodada pegaram Christian Harris, linebacker, e geralmente eu falo só de 3 escolhas, mas como eles tiveram escolhas na primeira rodada, eu preciso falar da escolha de 4ª rodada dos Texans, que é o running back Dameon Pierce, que foi um dos melhores jogadores de pré-temporada, e que o Marlon Mack ainda deve ser o titular, mas ter o Dameon Pierce na equipe é, maravilhoso. Além disso, pegaram um defensive tackle, um tight end e um jogador de linha ofensiva. Vamos então chutar quais são os titulares, a escalação principal dos Texans para esse ano. Quarterback, Davis Mills. Uma surpresa muito agradável, ele foi escolhido bem tarde no draft do ano passado e, sinceramente, ele mandou bem, cara. Ele é limitado, mas é um bom quarterback e deve ser o titular. Running backs, Dameon Pierce. Wide receiver, Brandon Cooks e Nico Collins. O Brandon Cooks já não está mais no seu prime e o Nico Collins não é o melhor wide receiver da liga. Beleza. Tight end, Brevin Jordan, também nada muito maravilhoso. A linha ofensiva não é tão ruim assim, na verdade, cara. A gente tem o Jeremy Tunsil de tackle do lado esquerdo e o Titus Howard de tackle do lado direito. Justin McCray é o guard do lado esquerdo e AJ Cann é o guard do lado direito. Falei pra vocês que eu acredito que o Kenyon Green assuma eventualmente. O center é o Justin Britt. Defesa, os Texans jogam 4 na linha defensiva e 3 linebackers, né? Jonathan Greenard, Malik Collins, Roy Lopez e Jerry Hughes na linha defensiva. Os linebackers são Camu Grugier-Hill, Christian Kirksey e Kevin Pierre-Louis. Cornerbacks Steven Nelson e Derek Stingley Jr., totalmente novos. Os safeties são Jonathan Owens e o recém-chegado Jalen Pitre. Cara, é um time limitado, é um dos piores times que a gente vê na liga. Dito isso, eu gosto de algumas peças aí que eu acho que vão se desenvolver bastante, na verdade. Tô curioso pra ver os Texans esse ano. O kicker é o Kaimi Fairbairn e o punter é o Cameron Johnston. Como eu falei, assim como os Titans, os Texans enfrentam os times da NFC Leste, da AFC Oeste e mais Bears, Dolphins e Browns. Minha expectativa pros Texans é que seja o pior time dessa divisão, porque eu acho que os Jaguars, que a gente vai falar agora, melhoraram. Jacksonville Jaguars. Então, ano passado foram o pior time dessa divisão, com 3 vitórias e 14 derrotas. Não foram pros playoffs, obviamente. Com isso, uma nova comissão técnica, como acontece na NFL. Deu errado? Deu errado, troca a comissão técnica. Então, Doug Peterson chega para ser o técnico principal. Eu gosto muito dessa contratação, cara. O Doug Peterson é o cara que ganhou o Super Bowl com os Eagles, com o Nick Foles, cara. O Doug Peterson é um cara que consegue elevar quarterbacks e eu acho que ele é um cara muito interessante. Ele foi técnico dos Eagles até 2020 e não assumiu nenhuma posição de técnico até agora. Isso é interessante também. O coordenador ofensivo que também estreia é o Press Taylor. Ele era assistente ofensivo nos Colts e assume como coordenador ofensivo agora nos Jaguars. O coordenador defensivo é Mike Caldwell, que também estreia. Ele era técnico de linebackers dos Buccaneers, o que é um currículo interessante. Vamos para os jogadores que os Jaguars perderam nessa off-season e os jogadores trazidos, né? Então perderam running back Carlos Hyde, perderam wide receiver Tavon Austin para os Bills e o DJ Chark para os Lions, 2 wide receivers interessantes. Perderam 2 tight ends, o Jacob Hollister foi para os Raiders e o James O'Shaughnessy foi para os Bears. Perderam 2 guards, o AJ Cann para ser titular nos Texans e o Andrew Norwell para ser titular dos Commanders, além do center Brandon Linder, que aposentou. São 3 caras de linha ofensiva que saem assim, né? Perderam o defensive end Gerard Ward para os Giants, 2 linebackers interessantes, o Miles Jack para os Steelers e o Damian Wilson para os Panthers, ou seja, bons jogadores perdidos. Quem os Jaguars trouxeram? Zay Jones, wide receiver dos Raiders, que eu gosto muito. Christian Kirk, wide receiver dos Cardinals, para receber uma bolada. Não acho que ele merecia tanto dinheiro, mas eu gosto muito do Christian Kirk. Trouxeram o tight end Evan Ingram, que era dos Giants. Trouxeram o guard Brandon Scherf, que era dos Commanders, para ser titular absoluto. Trouxeram 2 defensive ends, Arden Key dos 49ers e o Foley Fatukasi, que era dos Jets, que fez uma boa pré-temporada. Trouxeram o linebacker Foye Oluokun dos Falcons e o cornerback Darius Williams dos Rams. Os Jaguars tiveram 2 escolhas de primeira rodada no draft. Na primeira escolha geral que eles tiveram, eles pegaram Trevon Walker, linebacker, que tem tudo pra ser um baita linebacker. Eu gostava mais do Aiden Hutchinson, na verdade, mas o Trevon Walker, na minha opinião, tem um teto muito maior. Pegaram mais um linebacker na primeira rodada, que foi o Devin Lloyd na escolha 27, um cara que eu gostava também. Na terceira rodada, um center, o Luke Fortner, e também na terceira rodada, o linebacker Chad Muma. 3 linebackers nas 4 primeiras escolhas. Além disso, um running back e 2 cornerbacks para fechar o draft. Qual deve ser, então, o time titular dos Jaguars para 2022? Eu gosto desse time, tá? Para mim, ele tem pouquíssimos buracos, inclusive.
Quarterback, Trevor Lawrence. Running backs, Travis Etienne voltando agora saudável para jogar com o Trevor Lawrence e James Robinson, que também tá lidando com lesão, mas é um cara muito bom. Wide receivers, Christian Kirk e Marvin Jones, além do Zay Jones, né? Eu coloco o Marvin Jones como o wide receiver número 2, mas ainda tem o Zay Jones, que é muito interessante. Tight end, Evan Ingram, que eu também gosto. Linha ofensiva, perdeu gente importante, mas ainda é uma boa linha ofensiva. Cam Robinson é o tackle do lado esquerdo, Tyler Shatley é o guard, Luke Fortner é o center, Brandon Scherf chega para ser o guard do lado direito e Jawan Taylor o tackle do lado direito. É uma boa linha ofensiva. Na defesa, 3-4. Foley Fatukasi como defensive end do lado esquerdo, Davon Hamilton é o defensive tackle e Roy Robertson Harris é o defensive end do lado direito. Eu não gosto muito dessa linha defensiva, mas o grupo de linebackers, cara, é bem forte. Josh Allen, que amassou o Josh Allen quarterback no ano passado, Devin Lloyd, linebacker, Foye Oluokun, linebacker e Trevon Walker. Pra mim é um baita grupo de linebackers, cara. De cornerbacks a gente tem o Darius Williams e o Shaquille Griffin, lembrando que esse não é o Shaquem Griffin que aposentou, é o irmão dele. Que é um grupo interessante de cornerbacks. Safeties, Rayshawn Jenkins e André Cisco, que também é ok. O kicker vai ser o James McCourt e o punter vai ser o Logan Cook. Os Jaguars enfrentam o NFC Leste e AFC Oeste, como eu falei pra vocês, e Lions, Jets e Ravens. Ou seja, cara, primeiro pegar os Lions e os Jets é um pouco mais tranquilo do que o caso dos Titans, que é Bills e Packers. E o Ravens, que é mais difícil. Mas esse é um time que pra mim melhora bastante, com uma comissão técnica que eu gosto bastante. Pra mim, os Jaguars vão dar um salto bem interessante na liga esse ano. Vamos para o último time dessa divisão, Indianapolis Colts, que na minha opinião é o time que eu acho que ganha essa divisão, porque eu gosto muito... perderam muita gente importante, tá? Muita gente importante, mas eu ainda gosto bastante dessa defesa. Então, 2021 foi uma temporada bem triste para os Colts, problemas de quarterback que já vem desde o Andrew Luck se aposentando anos atrás, né? 9 vitórias, 8 derrotas, segundo lugar na divisão, não foram para os playoffs. A comissão técnica se mantém quase toda a mesma. Técnico principal é o Frank Reich, um cara que eu gosto muito desde 2018. Marcus Brady é o coordenador ofensivo desde o ano passado, ele se mantém, não é parente do Tom Brady. E estreia como coordenador defensivo Gus Bradley, que era coordenador defensivo dos Raiders para ser o novo coordenador defensivo dos Colts, já que o Matt Eberflus saiu para ser técnico principal dos Bears. Foi promovido, né? O que é sempre muito interessante. Como eu falei, os Colts perderam gente importante. Vamos lá. O quarterback, Carson Wentz, foi para os Commanders e vai tentar ser o titular lá. Vai ser o titular lá, muito provavelmente. O running back, Marlon Mack, foi para os Texans. 2 wide receivers, T.Y. Hilton foi embora e o Zach Pascal foi para os Eagles. Tight end, Jack Doyle, aposentou. Olha de linha ofensiva. Cara, a linha ofensiva dos Colts era muito forte. E esses caras foram embora. Julian Davenport foi embora, foi para os Bears. Eric Fisher foi embora. O guard Mark Glowinski foi para os Giants. O guard Chris Reed foi para os Vikings. Então já a gente vê como fica a linha ofensiva, graças a Jesus Cristo. Quentin Nelson ainda tá nessa equipe, né? Defensive end Al-Quadin Muhammad foi para os Bears. Defensive tackle Antoine Woods e o cornerback Xavier Rhodes foram embora. O cornerback Rocky Ya-Sin foi para os Raiders na troca com Yannick Ngakoue, que eu já vou falar para vocês. Quarterbacks e perderam o safety Andrew Sendejo também. Trazidos. Quarterbacks Nick Foles dos Bears e Matt Ryan dos Falcons. Cara, o Matt Ryan foi um dos melhores MVPs que a NFL teve em 2016-17. É um cara muito bom. Ele caiu de produção? Caiu. Mas eu ainda acho que o veteranismo do Matt Ryan pode ser muito importante. Trouxeram o running back Philip Lindsay dos Dolphins, que é um cara que mandou muito bem nos Broncos, não foi muito bem nos Dolphins, mas que eu ainda acho bem interessante. Trouxeram o tackle Dennis Kelly dos Packers para assumir a titularidade. Defensive end Yannick Ngakoue naquela troca com os Raiders. 2 cornerbacks muito bons na minha opinião. Stephon Gilmore dos Panthers e Rodney McLeod dos Eagles. Muito bons mas o Stephon Gilmore para mim é muito forte. No draft, a primeira escolha que tiveram foi na segunda rodada com o wide receiver Alec Pierce. Pegaram na terceira rodada o tight end Jelani Woods. Trouxeram na terceira rodada também o tackle Bernard Raymond e também na terceira rodada o safety Nick Cross. Além disso, mais 2 defensive tackles, um safety e um tight end. Quais são os titulares dos Colts para a temporada 2022? Matt Ryan chega como titular. E se ele produzir, cara, metade do que foi nos tempos de glória, vai ser bom. Eu gosto do Matt Ryan.
Running backs, pra mim é um grupo bem forte com Jonathan Taylor, um dos melhores da liga, e Nyheim Hines, que também é bem forte. Wide receivers é questionável, mas o Michael Pittman melhorou e eu acho que ele é o wide receiver 1 aí, e Paris Campbell. Ainda acho que faltava um excelente wide receiver nos Colts, mas tá tranquilo. Mo Alie-Cox é o tight end. Linha ofensiva fica Matt Pryor no lado esquerdo, tackle, Quentin Nelson, guard do lado esquerdo, o melhor guard da NFL, Ryan Kelly é o center, Danny Pinter, é o guard do lado direito e Braden Smith é o tackle do lado direito. Pra mim essa linha ofensiva cai de qualidade bastante, mas os Colts têm um passado, um histórico de boas linhas ofensivas. Vamos ver como é que vai ser. Tô bem curioso também. Na defesa, que pra mim é a maior força dos Colts, e é realmente incrível. 4 jogadores na linha defensiva e 3 linebackers. Kwity Paye, DeForest Buckner, Grover Stewart e o Yannick Ngakoue. Olha essa linha defensiva, cara. Fortíssima. Linebackers, Bobby Okereke, muito bom. Shaquille Leonard, que era o Darius Leonard, né? Ele pediu pra ser chamado pelo nome principal dele, que é Shaquille Leonard, um dos melhores linebackers da liga, e Zaire Franklin, gosto muito desse front seven aí. Cornerbacks, Kenny Moore e Stephon Gilmore, também gosto bastante. O McLeod fica aí como um terceiro cornerback. Safeties, Nick Cross e Julian Blackmon, talvez for pra escolher um setor, é o que eu menos gosto desse time dos Colts, mas eu acho que resolve. O kicker é o Rodrigo Blankenship, metade brasileiro, vamos Brasil, e o punter é o Matt Heck, que veio lá dos Bills. Cara, esse time dos Colts é muito forte. Se entrosar quarterback com wide receivers ali, eu acho que esse time ganha a divisão, de verdade. Como eu falei para os outros times, os Colts enfrentam NFC Leste e AFC Oeste. Além disso, Patriots, Vikings e Steelers. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais uma prévia. Falta só uma, NFC Sul, tá bom? Deixa o gostei, se inscreve. Golim Sports 100 mil inscritos, vamos que vamos. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, foi!